Fala, piloto! Olha só, hoje eu tô aqui com o objetivo: agradecer a cada patrocinador, cada parceiro e incentivador que apoiou La Moto ao longo dessa temporada de 2025. Altrax, Capacetes Airo, pessoal da Sportsco, Spinelli, Sulpetro, Confederação Brasileira de Motociclismo, em especial o Departamento de Mototurismo, e também Suzuki Sun Motors, Estação H, IESA Harley Davidson, Ruta 40 Mototurismo, o pessoal da Off-Rider, professor Carlos Barcelos e Alcatrazes. A vocês todos, nosso muito obrigado. E para celebrar esse ano que está terminando, nós vamos deixar aqui um trechinho de cada conversa, cada papo e cada aprendizado que tivemos ao longo desse ano. Dentro do estúdio, gravado, ao vivo, foi muito legal. Dá uma olhada aí e te diverte. Solta a vinheta! Aí eu vi essa moto e eu disse, dei a minha carteira de motorista, e eu disse, posso levar até a minha casa, mostrar isso para minha mulher? Ele disse, claro, tal, fiz o formuláriozinho ali, no termo de responsabilidade e tal. Assim. E eu fui, ela viu, e eu disse, o que tu acha da gente fazer alguns passeios de moto pela França e tal? Eu comecei devagar, não queria assustar a torcida. Aí o que aconteceu foi que eu comprei essa moto e o primeiro fim de semana fomos visitar uma exposição de barcos antigos lá em Rouen, a 300 quilômetros de casa, dormimos lá, voltamos, a experiência foi boa. Aí um belo dia, logo a gente decidiu percorrer todo o caminho de Santiago de moto. De moto, pelos caminhozinhos, pela estradinha, não por onde vão o pessoal a pé, porque isso incomodaria os outros, mas pelas estradinhas ao lado e tal. E fizemos isso. E era uma viagem que deveria ter durado 15 dias e nós estendemos mais 10 dias. Eu disse para a empresa, eu vou pegar mais 10 dias de férias. Ninguém contestou. E a gente ainda voltou pela costa da Cantábrica, da Espanha e tal, visitando aqueles vilarejinhos de pescadores. E a terra dos pais também? E a terra, a minha terra. Nós fomos até Santiago e tal, até Corunha, que é onde nasceu meu pai. E minha avó ainda vivia nessa época e tal. Bom, e aí quando a gente voltou, nós também percebemos que a 650 ficava apertada para duas pessoas, pouca capacidade de bagagem, a gente sabe como é que é viajar com a esposa, sempre tem que prever um pouquinho mais que a gente. Né? Necessaire assim de grande. E, lembrei enfim, do Daniel Santoro que fala da necessaire, o problema da necessaire. E aí, como eu sempre tive esse sonho de conhecer o Brasil, todo o Brasil, eu realizei com a moto. Que legal. Então, eu fui de ponta a ponta, sabe? A primeira vez eu fui via Pantanal, Mato Grosso, entrei Tocantins, subi Parada e fiz todo o litoral do Brasil. Sozinho. Teve um pedaço que eu fiz com o Marcos André, que ele me acompanhou ali no Pantanal e tal. E aí, numa outra oportunidade, eu fiz o Brasil de novo, dei pela Transbrasiliana, de novo até Belém e voltei pelo Sertão. Aí esse eu fiz com a minha esposa. Outras oportunidades eu fiz a Transamazônica e também a 319 cruza através do Acre, daí desci pelo Peru. Então foram várias viagens, né? Assim, em momentos diferentes, né? E aí eu fui somando e resolvi, vamos botar no papel. Então eu comecei por exemplo, fui para o interior do Tocantins, umas aldeias indígenas lá, que acampei e fiquei com os índios lá. Aí estudei a história dos índios, um pouquinho, assim, sabe? E aí escrevi lá, tal lugar, os índios assim, assado. Fui para o, Chapada Diamantina. Aí estudo um pouquinho, assim, tal morro é legal, a história é assim, assado. Não muito sobre, qual restaurante conhecer, qual... Isso eu acho que muda muito, assim. Mas a história geográfica, assim... Então, coisas que me satisfez, assim, me satisfaz e ficou algo... até o Marcos André diz, tem que publicar, tem que... Eu acho legal, assim, mas é mais... Eu fiz para mim, assim, sabe? Então, para deixar mesmo... Mas é um baita livro, cara. Tipo assim, passando na cabeça ali na sala de casa, assim, sabe? Então, só tem essa edição. Assim, vou na padaria, vou escrever um livro, já deu. Tá aí, olha o tamanho desse livro, olha o conteúdo que pessoal, assim... Na verdade, existem 2 volumes, tá?
Tipo, eu mesmo que fiz, imprimi, tipo, comprei um Ele fez professor legal. tudo, não só escreveu e fotografou, ele fez Não, tudo. tudo, Editou, tudo. Só não colei as folhas, que daí teve que ser, né? Mas, assim, nós estamos falando de supercross americano, né, o mais alto nível do motocross mundial, né, na minha opinião também mais alto do que o mundial de motocross mesmo, né, em termos de nível de dificuldade, né, e nós temos, mais uma vez, um representante brasileiro, né, o Enzo Lopes, né, que, por coincidência, é daqui, né, do sul aqui. Mas nós temos um Diogo Moreira na moto velocidade, que vem trilhando um caminho sensacional, ele é um cara de cabeça boa. Esses dois meninos têm uma cabeça tranquila, me parece, assim, isso eu acho que é muito importante, né, para encarar as adversidades, né. Mas, assim, eu queria falar um pouquinho de Brasil, né. Qual é a sua opinião, né? Como é que vai ser? Qual é o futuro do motociclismo no Brasil, eu diria assim, com esses pilotos que estão marcando o seu espaço lá, uma meninada que a gente torce que venha surgindo, né? Agora, a partir de agora, futuramente, né? A Yamaha tem um projeto para jovens pilotos aí no Sudeste, especialmente. Você conhece aqui o professor Carlos Barcelos, né? Piloto. Claro. Professor, né, um cara sensacional. Ele tem um projeto aqui em Porto Alegre, um programa social também que ajuda pilotinhos, né? Inclusive dá moto para o menino e a menina correr. Então, tem essas iniciativas, que não são muitas, mas são importantes, né? Como é que você vê o futuro do motociclismo no Brasil e do Brasil? Eu vejo muito bom. Vejo um horizonte de tempo aberto, ensolarado, com novos talentos surgindo. A gente teve anteontem, né, nesse domingo do sábado, a vitória do Mário Salles, né, no Mundial de R3. Já tivemos um campeão europeu de R3. O Mário está vice-líder do campeonato mundial. Tivemos Humberto Maier, que não pontuou porque jogaram para fora da pista e tal, mas é um piloto muito veloz. Temos no motocross a Copa YZ, temos a Copa R15, temos a Copa R3 em duas categorias, para pilotos até 23 anos e outros acima de 23 anos. Então, eu acho que está tudo muito bem encaminhado. Esforços isolados, como o do Carlos Barcelos aí no Sul, esforços isolados como o professor Hasenheiler, lá no Nordeste, e outros batalhadores por mais estrutura, por mais visibilidade, por pistas melhores, tanto no motocross quanto na velocidade, pela manutenção das pistas que a gente já tem. Perdemos o autódromo de Curitiba, né? Perdemos o autódromo, uma desgraça total, perdemos o autódromo do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos, que foram 20 dias, foi um brilho efêmero. Esse dinheiro seria muito melhor aplicado nos atletas e mantendo a nossa pista, que tem uma história, que teve a Fórmula 1, teve a Fórmula Indy, teve MotoGP. Vi Sucuri lá, monstruosa, não consegui bater foto da Sucuri, na época das máquinas a filme, nem digital. Eu vi uma Sucuri de longe, mas eu achava que era uma árvore, um tronco de árvore. E quando eu chego perto, o bicho se mexeu e voltou para dentro da mata. E eu paro a moto, com aquela adrenalina, o bicho desse tamanho, vai para dentro da mata, bato foto, não bato, vamos embora, mas eu quero ao mesmo tempo registrar o bicho, queria bater uma foto para mostrar para todo mundo que eu vi uma Sucuri, mas não consegui. Então estava naquele medo, naquela adrenalina, sabe? Foi uma sensação muito, muito estranha. Ao mesmo tempo estava com aquela coragem, um pouco de medo, de saber se o bicho vinha para a estrada novamente, eu ali sozinho. Claro, eu tinha levado um facão, mas o facão estava lá na moto, já não ia ter tempo de chegar no facão. Depois, mais adiante, passei por queimadas, uma longa queimada, e tive que colocar lenço por causa de muita fumaça, tive que molhar o lenço para poder atravessar as queimadas, e perdi tempo nessa travessia. Tive que andar de noite na Transamazônica, antes de chegar na cidade de Jacareacanga. Passei numa região infestada de onça, e eu não sabia que aquela região estava infestada de onça. Quando eu chego em Jacareacanga, fiquei num camp lá, no dia seguinte encontrei um cidadão lá na rua e me perguntou de onde é que eu estava vindo. Eu digo, vim da parte sul e passei para uma queimada, assim, e ele me respondeu, rapaz, aquilo ali está infestado de onça, as onças atacam os seres humanos ali
com força. Eu só é engraçado, não vi nenhuma. Sabe? Não vi nenhuma também, sabe? Porque eu passei desapercebido ali, nem sabia o que estava, por onde eu estava passando. O motociclismo para mim é liberdade. Se eu tivesse que resumir numa palavra, assim, é liberdade. É onde eu tô com a minha cabeça ali, tô presente naquele momento, né? Eu tô livre para pensar o que tiver, o sentir as sensações daquele momento. É desafio também, né? Porque, como o Josi falou, assim, a gente tem vários, né, perrengues, assim, e tudo é um desafio, né? Então, acho que para mim o motociclismo é isso, a gente conseguir descomprimir, também ter insights. Eu já tive insights brilhantes em cima da moto, eu acho que muito por essa questão, né, onde eu consigo relaxar, onde eu consigo aproveitar, ter contato com a natureza e estar presente naquele momento mais que nunca, né? Então, eu acho que é isso, assim, para mim, o motociclismo é isso, liberdade, desafio e estado de presença. Acho que eu resumiria dessa forma. Bom, para mim também é um estado de presença, assim, como a Letícia disse, porque ali, embora a gente esteja conversando, né, no intercomunicador, a gente acaba ficando em vários momentos em silêncio também, observando, principalmente a gente que está ali atrás, não tem atenção do trânsito, né? E a gente fica, com certeza, aqui dentro, com os nossos pensamentos, colocando em ordem tudo que tem na mente, né? Enfim, e às vezes até nem colocando nada em ordem, desopilando mesmo, que também é muito bacana. Às vezes eu me pego, eu tô completamente longe, assim, sabe? Nos pensamentos, às vezes eu acho que eu nem tô pensando em nada. E a moto é isso, sentir ali as sensações, né? São muitas sensações na viagem que a gente sente tudo ali na pele, né? O cheiro, o frio, o calor, frio extremo, calor extremo. Enfim, é isso. Exatamente. O cara que, por exemplo, o cara que era fotógrafo no jornal, ele fotografava tudo. De nascimento a funeral, ele fazia tudo que tivesse nesse meio. E eu senti nesse momento, tem muita gente que anda de moto como competição, que aí estamos falando de 95 para cá, 94 para cá, que eles sentiam falta de um fotógrafo que fosse dedicado ao motociclismo. Então o cara não tinha, como você não tinha celular, como você não tinha a fotografia instantânea que você tem hoje, o cara queria colecionar a história dele. E eu vi naquela oportunidade, uma oportunidade de registrar a história de quem andava e aí descobri que não tinha ninguém que revelava a foto e levava para a corrida. E eu falei, opa, tem uma oportunidade de negócio. E aí, muitas vezes eu ia para a corrida, fotografava num final de semana, tinha corrida no final de semana seguinte, eu voltava para a corrida com uma pastinha com 200 fotos dentro e fazia o negócio e ia para a próxima, ia para outra. E às vezes, assim, tinha uma corrida que ela acontecia, por exemplo, sábado e domingo. Aí eu, dependendo da cidade, do lugar que eu estava, eu sabia que tinha algum laboratório que conseguia me entregar as fotos rápidas, assim, por 6 horas, tal. Eu fotografava, eu ia à noite para um laboratório de shopping, por exemplo, revelava tudo, domingo de manhã o cara estava com a foto dele impressa, já com a data, e aquilo, vamos dizer com a palavra de hoje, viralizou. Claro. E aquilo foi me abrindo portas ao longo da vida. E aí uma revista percebeu essa agilidade e falou, pô, a gente está precisando de um material, pode vir trabalhar com a gente? Pô, tô terminando a faculdade, dá. E eu fui, e a coisa foi engrenando. Aí alguns eventos marcantes, por exemplo, em 1976 eu fiz aquela graduação lá na Califórnia, né? Eu tive aula com ícones como Peter Drucker, por exemplo, que é um nome até hoje, Ezra Solomon. Tive aula com ícones, né? Naquela época. E também eu tinha um grupo de brasileiros que fazia parte lá, muitos aí do Rio Grande do Sul também. Mas enfim, no ano seguinte eu voltei lá, comprei uma BMW, a primeira BMW RS 100 chamava, era uma 1000 cilindradas, a primeira carenada da BM, e vim rodando. Cheguei em Joinville com ela, 45 dias depois.
né? Que legal, cara. Então, Poxa. essa moto é a terceira moto lá do meu pequeno acervo, do meu museu. Eu não tenho coleção de motos, eu tenho as motos que de alguma maneira tiveram parte da minha história, né? A Sim. XL, essa Guzzi que foi do meu tio, essa BM que eu vim rodando nos Estados Unidos, e tenho também uma Dax que chama ST70. É uma motinho da Honda que dobra o guidão e você põe no porta-mala do carro. Sim. E 70 cilindradas. E ela era o meu veículo, porque eu não tinha poder aquisitivo, levava meus filhos, minha mulher na garupa, naquela coisinha pequena, né? Até que com a vida seguindo, a gente foi conseguindo poder aquisitivo e podendo melhorar o nível das motocicletas. Então. Não, meus irmãos tinham lambreta e tinham os veículos da época, mas não me deixavam andar, Marcelo. Então eu fui tendo aquela vontade. Esse tio, eu morava na pequena cidade de Rio Negrinho, né, no interior do estado de Santa Catarina, e este meu tio ia visitar minha mãe uma vez por mês com esta Moto Guzzi. E ele trouxe esse gosto pela moto, né, que eu fui consolidando ao longo do tempo. Depois que eu entrei nela a partir dos 32 anos, eu nunca mais saí, né? E sempre fazendo trilhas, né? Ou viajando de alguma forma pelo mundo. Quando eu falo de trilhas, Marcelo, então eu já andei no deserto do Marrocos, eu andei na Barra Califórnia, eu andei no Atacama, eu andei no Jalapão, eu andei no Norte e Nordeste, em quase todos os caminhos de areia que você pode imaginar. Agora, recém-vim da Patagônia, onde fiz um programa lá com as KTMs 890 na Patagônia, né? Então, tenho uma moto aqui em São Paulo, que é uma Husqvarna, 2 tempos, 300 cilindrada, que é um Canhão. espetáculo. Não tem nada melhor no mundo, Marcelo. Então, quando você fica mais velho, que recurso que te sobra? Ter o melhor equipamento possível e ter um bom preparo físico. Aí eu sou competitivo, consigo andar. Sim, depois eu tenho, quando eu fui, já adiantando, quando eu fui para o Japão, depois da Bis lançada e tudo mais, ela foi premiada como produto de inovação no mundo. E eu fui receber uma placa, eu não sei se eu te mandei uma foto, que acho que no Brasil só eu e o meu gerente temos, e o diretor japonês, que agora está aposentado, está no Japão, tem. E muitos japoneses da Honda do Japão falam, pô, eu estou na Honda há 20 anos e não tenho uma placa dessa. eu tenho. Então, assim, para mim é um orgulho, eu me sinto super orgulhoso, né? Porque eu fui receber essa placa direto do presidente mundial da Honda Japão, e eu estava lá trabalhando no estágio já, o pessoal, Luiz, vamos lá para o refeitório, é uma área gigante, a área de desenvolvimento do Japão tem 2.000 pessoas. E são um complexo de vários prédios, enfim. E aí o pessoal foi lá para o auditório e eu achava que era só para fazer uma explanação. Na verdade, o presidente mundial fez uma explanação sobre a Honda no mundo, em vários mercados, e falou do Brasil. E, na época, o Brasil tinha uma importância muito significativa, como tem até hoje, né? Não é um mercado de volume muito grande como Índia, como China, como outros mercado asiático, que tem um número expressivo, mas tem mais concorrência, mas era um país que tinha, assim, como lucro, era muito importante para a Honda mundial. E aí eu fui assim, construindo o meu caminho para chegar lá também, né? Eu comecei a participar de várias provas, comecei a enduro de regularidade, enduro de velocidade, rally Baja, Sertões. Eu tenho uma vitória nos Sertões na maratona em 95, um terceiro e um segundo, 96, 97, na Production. Enfim, eu fui construindo, todo mundo falava que era louco, né? Eu até lembro que, quando eu fui fazer entrevista na Honda, porque a Honda ali tem muito aquele slogan do sonho, né? Do Dream. E esse japonês que me apoiou na BIS, ele, na entrevista, ele estava lá do lado do gerente, que fala português e japonês, eu de um lado da mesa, eles dois do outro lado, conversamos e tal. E ele pediu para o gerente perguntar para mim qual era o meu sonho, né? E eu falei que o meu sonho era fazer o Dakar. Ele começou a rir de um jeito que você não tem noção.
Porque o cara sabe da grandiosidade. Ele trabalha numa estrutura que a estrutura de desenvolvimento, o HRC, o Honda Racing Corporation, fica dentro do desenvolvimento. Ele fica no prédio. Eu fazia trilha com alguns caras que trabalhavam na HRC lá no Japão. Sim. Fim de semana. Então, essa estrutura do HRC ficava dentro do desenvolvimento. Então, ele sabe da dificuldade, da grandiosidade que o evento é, né? Então, e aí, quando a coisa foi se construindo, e depois que eu fui, né, para o Japão, e quando eu fui para o Japão fazer o estágio em 98 e voltei em 99. E lá no Japão, antes de vir embora, eu conversando com o pessoal que eu treinava, que a gente andava de fim de semana, eu falei, eu vou voltar para o Brasil e vou fazer o Dakar. E também foi motivo de piada, porque os caras sabem do tamanho da encrenca. E minha mãe me levou de moto para a escola numa volta de férias de primavera, eu na garupa dela. Então, realmente, a moto esteve muito presente. O que fazíamos, meu irmão e eu, entre justamente 10 anos e 13 anos de idade, quando a gente ia na casa da minha avó, na região entre a região de Paris e a região da Champagne, que se chama essa região Abri, onde veio o queijo Brie, realmente no interior. Lá tinha um jardineiro na casa da minha avó, ele tinha uma mobilete. E quando ele estava trabalhando, a gente pegávamos a mobilete dele e, lógico que não dava para andar nas estradas, então, e a gente estava no interior, na saída de casa já tinha um caminho de terra e a gente já pegava a mobilete do homem e a gente cancarava nos caminhos de terra em volta da casa para devolver a mobilete dele toda detonada. Então, isso tudo foram os meus primícios no universo da moto, isso no final dos anos 60 e 70. Sim. Eu estava gravando meu programa lá na Austrália, atravessando o deserto do Outback, junto com um amigo querido chamado Fernando Pedroso, grande motociclista, junto com outro paulista, o Ricardo Atacama, só que nesta viagem o Ricardo Atacama não estava, éramos um trio, viajamos muito juntos, e só que nessa viagem na Austrália estávamos nós dois. E pegamos 2 motos emprestadas por uma concessionária lá em Adelaide e fomos no meio do deserto encontrar uma tribo de aborígenes com quem eu gravei um programa. Terminou a gravação, a equipe pegou o avião para voltar para Adelaide, Fernando e eu, livre que nem com as 2 motos no meio do deserto, é nós, sem compromisso, é nós. E voltamos. E a gente estava andando muito bem, só nos 2. Só que a um determinado momento, lá, no meio do nada, uma moitinha, sabe aquela moitinha arredondada de matinha que você via nos filmes de faroeste, de bang bang americano, e que um vento, aquele matinha redonda, aí ficava rolando, sabe aquela bola, assim, de uma bolinha dessa, na beira dessa trilha que a gente estava andando bem, para não dizer o quanto, mas andando bem. De repente, ele estava na frente. É aí que está o destino muito louco. Eu sempre esteve na frente. Neste momento, o Fernando estava na minha frente. Tipo 5 metros na minha frente. E aí, do nada, de trás da moita, saiu um canguru. Puxa! Um canguru que se assustou e que percutou a roda dianteira dele, por ele fugir que nem uma galinha foge na frente de um carro, como a gente já viu e vimos milhares de vezes. Só que uma galinha é uma coisa, um canguru é outra coisa. Não deu outro, o Fernando desequilibrou total e se explodiu.
Bom, quando a moto, ela é um instrumento de tudo que a gente faz, né? Eu sou um cara muito de pessoas, assim, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. E eu falo até que na nossa empresa, tudo que a gente faz é para as pessoas, né? A gente está falando em equipamento de proteção para proteger quem, né? As pessoas. Então, assim, a moto, ela existe para trazer prazer para a gente. É para as pessoas, né? A moto sozinha, como você falou, a moto sozinha está parada ali. É pela gente que a gente. E a moto, quando eu comecei a me envolver e trabalhar com motocicleta e trabalhar com as lojas, eu senti rapidamente uma necessidade de falar, cara, eu preciso andar de moto, eu preciso entender mais do meu negócio, né? Isso eu estou falando quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu não tinha moto, então, né? Comecei a andar, então, aí logo depois, quando eu comecei a conseguir trabalhar e ganhar um dinheiro e conseguir comprar a minha primeira moto. E logo foi uma moto de trilha, né? Porque a gente, era o que a gente era o mercado que a gente estava envolvido com off-road. Então, eu comprei, tive DT 180, tive DR, aquela Suzuki DR 350, isso antes, daí depois fomos para as KDX 200, tive todas essas motos, CR 125, 250. Maravilha! Vamos brincar. Aí, brincar um pouco de motocross, brincar bastante de trilhas, e fiz algumas competições também, fiz Campeonato Brasileiro de Baja, os campeonatos paulistas de enduro de regularidade e de enduro fim também, já participei bastante disso. Mas sempre o meu objetivo com a moto nunca foi ser um piloto profissional, mas foi ter um profundo conhecimento do que você precisa, das necessidades do que o piloto precisa. Porque, na verdade, quando você anda de moto, você realmente entende o que precisa uma luva boa. O que é uma luva boa, uma luva ruim, uma luva que não dá, uma luva que vai te dar bolha, né? Então, assim, era meio que uma obrigação eu andar de moto. Mas a moto, ela tem um defeito, né? Ela te vicia. Ela te vicia. E aí você fica andando de moto o tempo todo. Então, eu nunca deixei de andar de moto na minha vida, né? Tem até uma história interessante, se você quiser, a gente pode contar por que foi criado, né? Como é que o Thierry Sabine teve essa ideia. Legal. Meio maluca, né? Porque eu lembro a minha primeira participação no Paris-Dakar, quando eu estava lá nos primeiros dias no deserto. Eu tinha duas perguntas na minha cabeça. Uma era, o que eu estou fazendo aqui? E a segunda era, como é que alguém teve a ideia de trazer gente e o pessoal paga uma nota para correr aqui e vir sofrer aqui no deserto? E pior, né? Daí tem um tal do vírus do deserto, que quando você vai para lá, você fica com vontade de ir de novo. É incrível, mas é isso que acontece. Mas, enfim, estava tendo esse rally e no deserto, o Thierry Sabine, na época o pessoal se preparava muito mal, ele correndo de moto, ele se perdeu. E não tinha, na época o pessoal não levava equipamento para sinalização, para pedir resgate. E passado 3 dias ali, ele achou que já era, né? Já estava 3 dias lá parado, sem saber o que fazer, e por acaso, por sorte, um aviãozinho cruzando o deserto, que não estava na busca dele, mas o avistou e o resgatou no deserto. E diz a lenda que esse piloto falou para o Thierry Sabine, meu amigo, de agora em diante o que você viver é lucro. E o Thierry Sabine, quando chegou dessa experiência marcante, vamos dizer assim, né, no deserto, quando chegou de volta em casa, daí falou, olha, eu vou fazer um rally maior e vou levar as pessoas para conhecerem o deserto. Então ele criou o primeiro rally, o primeiro Dakar aconteceu em 1979. Em 79, tinham 182 veículos competindo,
era uma coisa, a organização era uma coisa bastante precária, era praticamente um helicóptero só, alguns carros da organização. Os competidores eram muito mal preparados, mas houve o rally, inclusive na época era meio misturado. Tem o vencedor do carro, o vencedor caminhão, mas na época a ideia era uma coisa meio tudo, assim, tudo junto, e o vencedor foi uma moto. Então, o programa cresceu, que ele começou na Record do Rio de Janeiro e depois passou para a Record São Paulo, mas a Rede Record era só Rio e São Paulo. E aí eu comecei a fechar com outras emissoras pelo Brasil que eram da Bandeirantes. Então, meu programa era uma produção independente, ia ao ar Rio e São Paulo na Record e em grandes capitais pela Bandeirantes. Depois, no Rio de Janeiro, ele acabou indo para a Bandeirantes também. O cara que achou que eu era maluco recebeu uma instrução lá do superintendente da Bandeirantes, falou assim, ó, a gente vai trazer o programa para cá, o programa faz muito sucesso, a gente vai trazer ele para a Bandeirantes. Mas é assim, foi assim que o meu início na televisão. Na verdade, eu comecei a escrever em 1977, quando inaugurou o Autódromo do Rio, e depois entrei para a televisão em 85, para fazer o bike show, fiquei meio estigmatizado como o homem do motociclismo na TV, e quando eles abriram a Globosat, o canal se chamava Top Sport. Aí eles me chamaram para ser o comentarista de moto lá do Top Sport, que mudou de nome e virou Sport TV. Por ser o piloto naquela época muito amador, muito de correr no amor, na paixão, talvez por causa disso eu tenha chegado onde eu cheguei. Porque a minha ideia de entrar na imprensa foi para divulgar os meus amigos, as pessoas que corriam, que eram próximas a mim, e eu via que eles estavam andando, estavam ganhando, estavam se matando e não saía nada. Então, eu entrei na imprensa para divulgar o motociclismo, para dar força para a área do esporte. E é evidente, aí você acaba também cobrindo a indústria, acaba cobrindo, fazendo a parte de produto. Mas naquela época era muito difícil o lançamento de moto. Lançavam uma moto de 6 em 6 meses, não, sabe? A indústria nacional estava começando e fornecedores praticamente não existia. Hoje você tem fornecedor de peça, de todas as peças, você tem fornecedor do vestuário, muitas fábricas de, sabe, de capacete, até, por exemplo, a Pius começou quando eu comecei também, lá em 1985, tal, foi que a Pius começou. Então, foi um início de muita gente no mercado de moto e num mercado que, por exemplo, você vê, esse ano estão dizendo que vão vender 2 milhões de motocicletas. Naquela época vendia 50 mil, sabe? Então, era um outro mundo. E fiquei nessa posição por uns 3 anos, até que outro colega, que era o meu antecessor na Harley Davidson, recebeu uma proposta e saiu. E aí disseram, não, acho que a pessoa mais indicada assim, para assumir a Harley Davidson é o Fabiano, entendeu? Pelas características. Eu lembro que quando eu cheguei lá na Harley Davidson, a Harley Davidson tem um estilo, tem totalmente diferente, e eu cheguei lá de paletó, gravata, totalmente alinhado, né? Totalmente executivo de montadora. E a guria da boutique virou para mim e disse, não, nada a ver. Primeira coisa, você tem que dar uma repaginada no seu estilo. Adequar, né? Adequar. E eu cheguei, peguei uma jaqueta lá e botei uma jaqueta, mas a jaqueta e a calça social, né? Tá melhor, mas não tá ainda o ideal. E assim foi, e realmente a Harley Davidson, pelo menos na minha vida, fez uma mudança radical, né? Em termos de estilo, amizade, forma de se relacionar com as pessoas, entendeu? A questão da irmandade, a questão de estar, o negócio, tudo é diferente. Realmente é um estilo de vida, E eu estava procurando um óculos escuro lá no Outlet e, por incrível que pareça, eu testei vários modelos e não gostei de nenhum. Eu digo, pô, mas eu estou aqui em Salvador, sol muito forte, eu preciso de um óculos. Aí eu digo, eu vou levar um que tenha algum a ver com onde eu trabalho.
e o que tinha lá era o Harley Davidson. Então, eu peguei e comprei um óculos Harley Davidson. Então, foi o meu primeiro contato. Então, a Harley Davidson tem muito isso. Às vezes, não é comprar a moto que vai te levar à marca. É alguma coisa, é uma camisa, é um boné, é uma bandana, é um broche, é um pet, entendeu? É um amigo. Então, é diferente, as coisas vão acontecendo, entendeu? Na verdade, Marcelo, tem padrões, a montadora tem padrões. Só que o que acontece? É um ambiente muito despojado, entendeu? E um ambiente que você precisa se sentir bem. Um ambiente onde a sua experiência vale mais. Então, você como cliente precisa viver aquilo ali. Então, é uma experiência. Então, você teve com a gente lá, num dos sábados lá, e você viu no Dia dos Pais, como é a questão da experiência. Então, a questão das pessoas falando. Então, às vezes, está lá, pessoas, dia de semana, vão lá, se reúnem, tomam café, contam histórias, fecham negócios. Por isso que eu digo que quando tu me chamou para... Fernanda, vamos lá, né, fazer o programa e tal. A primeira coisa eu pensei, programa, ai, que legal, muito bom, mas para mim o andar de moto, eu poder sair com a minha moto e pilotar, eu disse, nossa, sabe, porque é o meu momento, assim. Como tem uma rotina frenética, né, a semana inteira, então além de trabalhar nas lojas, tem atendimentos, eu sou mãe, sou dona de casa, sou esposa, né, eu tenho a minha vida também, tem a parte dos estudos, que eu estudo muito, eu leio muito, adoro fazer cursos, enfim. Então, o momento que eu realmente encontro o meu ponto de equilíbrio é quando eu estou em cima da minha moto pilotando. Eu posso dizer, eu sempre me senti capaz. Tudo que eu me propus e me dispus, eu sempre me senti capaz de fazer. Talvez a gente não faça sempre... o que a gente espera que seja, né? Ainda mais quando demanda, enfim, outras pessoas e grupo de pessoas, enfim, né? A gente precisa lidar com isso também. Mas o motociclismo me mostrou um universo totalmente diferente. Sim. E mais desafios e mais buscar objetivos, sabe? Com mais foco, com mais determinação. Porque cada viagem que a gente faz também é um projeto que a gente faz. Não é simplesmente liga a moto e sai. Então, a gente faz um projeto, ainda mais quando é uma viagem longa. Nós estamos já começando a desenhar a nossa viagem de final de ano, desde quando nós chegamos da viagem no ano passado. E agora, esse mês, ela já começou a tomar formato. E essa experiência que a gente tem no meio empresarial foi levada para o motociclismo, e o que a gente aprende no motociclismo, a gente traz para o meio empresarial. Tá? A convivência, a disciplina de um passeio. Ele comentou aqui agora que num barco você vai ter a criança, você vai ter o idoso, você vai ter a mulher. Então, no motociclismo é isso. Viagem em grupo. Nós temos aqui gente que começou a pilotar ontem, gente que já pilota desde os 12 anos. Nós temos gente com 80 anos, gente com 5 anos, né, os filhos que participam, as esposas que participam. Então, você tem uma dinâmica e uma convivência muito grande ali, que tem que entender os limites de cada um, as capacidades de cada um, como ele vai reagir a uma dificuldade, como você vai reagir, como você vai apoiar. E essa experiência que se troca ali, você leva para dentro da empresa também, porque eu vou ter ali na minha equipe. Hoje eu tenho uma empresa com mais de 800 funcionários, né? Então, você lida com pessoas de todos os níveis, de todas as dificuldades, de todas as capacidades, e essa experiência a gente traz para dentro e ajuda muito, sim. Eu mesmo, como pessoa, mudei muito o meu comportamento desses 13 anos que eu ando mais intensificamente do que hoje. Fernando, você sairia agora para dar uma volta de barco com o André? Sairia, com certeza. André, você sairia agora para dar uma volta de moto com o Fernando? Na carona, com certeza. Né? E com isso, acompanhando ele e não saindo mais de fato da garupa compartilhando dos momentos com os grupos, eu fui me interessando, né? Vendo as meninas que estavam pilotando. E vem, e eu também, né? Com esse meu 1,53, então assim, né? Desvantagem, não achava que seria possível. Mas, com isso, o apoio das outras gurias, eu fui, né, me encorajando, achei uma moto que me adaptasse.
e seguir. Então, há 5 anos eu faço parte, né? Eu e mais um grande grupo de meninas, porque a cada ano a gente vai incentivando mais uma. Recentemente, a gente tem uma mocinha aí linda, maravilhosa, a Aninha, está aí com a gente, a nossa mascote, 20 e pouquinho. Lá está ela, querida, né? E é isso, a cada ano a gente incentiva mais uma e vai aumentando o nosso número de pilotas, né? Que seja na Harley, que seja em outros segmentos do motociclismo, mas é muito bacana. Não foi medo de andar com o Fernando, então. O Fernando é um bom piloto. Não, o Fernando então é um bom piloto, é um bom instrutor, junto com o grupo todo, né? Os guris são muito acolhedores. Você andaria agora na moto com a Tatiana? E você andaria agora na moto no barco com a Martina? Agora! Andaria. Há algum tempo atrás, antes da moto de estrada, a gente teve moto aquática. Então, eu também tenho até uma carta de arraiz, né? Andaria, com certeza. Com certeza. Então, você andaria com ela na moto aquática? Olha, com certeza. Inclusive, por conta desse evento, a primeira vez que eu andei de moto, eu andei de Harley. Então, a minha régua tá lá em cima. Adorei. Daria certo. No trânsito, um cara que... Você é um ator, você é reconhecido, você é um cara de sucesso. Mas na moto você se sente um anônimo? Isso é legal ou não? Eu nunca parei muito para pensar nisso, mas isso é legal. Principalmente agora. Eu falo agora, assim, né? Claro, é porque quando eu comecei a andar de moto, não era obrigatório o uso de capacete. Com o capacete, ele te pareia muito com todo mundo. Eu acho isso fantástico, assim. Então, você vira apenas um motociclista. Você deixa de ser o Brad Pitt, você deixa de ser o Tom Cruise, você deixa de ser qualquer pessoa e você é apenas um motociclista. O capacete te dá essa condição de igualdade. Acho que um dos motivos dessa irmandade dos motociclistas é um pouco isso, assim, né? Então, um advogado, um médico, um garçom, uma pessoa que trabalha num escritório, um grande empresário, todo mundo tá no mesmo barco, né? Uma moto, né, mais cara que a outra, talvez, uma cilindrada maior do que a outra, mas na hora do asfalto, assim, é um ambiente que eu sinto que todo mundo se ajuda. E isso eu não vejo em outras áreas, não vejo nem no automobilismo, por exemplo, mas no motociclismo, tanto de competição como na vida, né, em geral, nas ruas. Eu acho muito legal essa irmandade, essa vontade de ajudar, né? Que muitas vezes o brasileiro questiona que, às vezes, quando você vai homologar uma moto no Brasil, nossa, mas lá fora ela tem mais cavalos, aqui menos. Gente, quando eles falam na Europa sobre o Euro 5, que é a norma de poluentes que eles fazem lá, isso é um grande desafio para a engenharia, porque as motos e os carros, né, os veículos no geral, eles têm que ser cada vez mais eficientes no uso do combustível e no grau de emissões de carbono para a atmosfera, e eles tentam não... Gente, você deixar mais eficiente e não perder potência já é um grande desafio. E você, ao longo dos anos, vir aumentando potência e ainda reduzir as emissões é um desafio ainda maior para a engenharia. E quando chega no Brasil e as indústrias vão homologar as motos, eles precisam ainda atender às nossas normas. Então, às vezes, as motos realmente elas têm um mapeamento diferente, porque as normas brasileiras elas são muito mais exigentes do que as normas internacionais. E sabe qual que é o mais curioso? A moto me incentivou tanto a crescer mais profissionalmente, expandir mais a minha empresa, meus negócios e meu lucro, que em 6 meses depois eu estava com uma 1200 nova. Porque eu realmente mudei minha forma de pensar, mudou muito o meu ambiente, etc. Quando eu fiz parte de competições, a primeira foi uma qualificatória de GS Trophy em 2019, que foi a primeira que eu parti andar no off-road, fui a convite da Rosa, meio sem saber do que se tratava. E na hora da qualificatória, eu lembro que eu já comprei uma 1250 de vento, porque a moto me estimulava muito a prosperar, né? E quando eu participei dessa qualificatória em 2019, eu tive uma injeção de ânimo muito grande,
ela, sem saber pilotar no off-road. Eu terminei 3 meses depois esse período de qualificatória em 3º lugar, que ainda não era, o 3º lugar no feminino ainda não era suficiente para ir para a competição final, né, na internacional, mas para mim foi um grande feito. Eu tive uma sensação de superação muito grande. E essa sensação de superação, ela era minha. Ela não é dividida dentro da gente. A superação, ela está dentro da gente. Então, eu me senti mais capaz, eu me senti uma campeã, e reverberou para os negócios, aquilo reverberou em toda a minha vida, né? Na vida pessoal, na vida profissional, não só para moto. Bom, Marcelo, eu acho que se eu fosse por o lado da influência aí nas duas rodas, talvez eu não deveria nunca nem ter entrado, porque o que eu ganhei do meu avô foi um cavalo, cara. Então era para mim andar de cavalo e não de bicicleta ou de moto, né? Então, mas eu sempre tive as minhas bicicletas lá no bairro onde a gente morava, tinha um morro lá que era da caixa d'água. Eu já fazia rampa, caía lá quando descia. A gente sempre fez trilha já desde muito, muito moleque, né? Porém, quando eu comecei a trabalhar ali com meus 15, 16 anos, eu com 17 anos, não tinha completado bem 17, eu comprei a minha primeira DT 180. Aquela DTzinha, tanque redondo e tal. E até o legal, Marcelo, só para abrir um comentário, né? Porque quando eu fui montar a empresa, poxa, eu não tinha muita coisa, então o pouco que tinha, tive que vender para investir, inclusive meu carro, né, cara? Eu fiquei de pé. Na época eu já estava começando a namorar com a minha esposa, hoje com a Rina, e eu perguntei para ela, Rina, eu vou vender o carro, tem algum problema aí? Final de semana não vai dar mais para a gente dar as voltinhas e tal, vai ter que... E ela, graças a Deus, sempre me apoiou e concordou em eu vender, só que teve uma coisa que eu nunca vendi, foi a minha moto. Naquela época eu já tinha uma XL, uma Saara, na verdade, era uma XLona, uma Saara 350, que era para mim fazer minhas corridas, mas eu não tinha nem uma caminhonete, não tinha nada para ir para as corridas, mas eu sempre tive meus amigos, cara, que mais vamos dizer, o relacionamento, e que eles gostavam de ver eu correr, Marcelo, e eles me levavam. Na época, inicialmente era os Enduro Fim, depois veio os Veloterra, e onde eu corri por vários anos, adoro o Veloterra, corri no Rio Grande do Sul, aí o Campeonato Sul Brasileiro algumas vezes, então foi fantástico, porque quando tu fala que tu tinhas que vender o pouco que tinha, mas a moto eu não abria mão. Eu disse, não, cara, isso aqui é o meu lazer, isso aqui eu preciso dessa, descarregar, vamos dizer assim, a energia no final de semana aí na minha moto, né? Então, foi o único bem aí que eu nunca abri mão, foi a minha moto. E a gente começou, eu e o Paulo, com uma costureira e uma menina que cortava o tecido e atendia o telefone, né? O telefone não tocava, então ela só cortava tecido. Pra você ter uma ideia, a produção da semana, a gente ia nas corridas de motocross para vender. Quer comprar um par de luva? Quer comprar uma calça? A gente vendia ali, a produção da semana vendia nos finais de semana, nas próprias corridas de moto. Então foi uma coisa bem difícil, foi um começo bem duro mesmo. Mas a paixão de moto já existia. O meu irmão Paulo, ele já praticava motocross, ele trabalhava, era engenheiro da Embraer, então ele já tinha um salário legal e ele praticava motocross e tal. E eu com aquele sonho, né? Eu tinha 17 anos, eu sonhava com as motos e acompanhava ele na corrida, eu ia lá para dar placa para ele, para lavar a moto dele. Então, pela paixão mesmo, 17 anos, foi quando eu comecei a conhecer um cara que fabricava fibra de vidro. E eu falei, pô, você consegue fazer um paralama para mim de moto? Ele falou, consigo. Era uma fibra de vidro maleável. Naquela época, principalmente as DTs, era um plástico duro que quebrava muito fácil. Qualquer tombo quebrava o paralama. E aí eu peguei o paralama da YZ do meu irmão, o paralama dianteiro, e falei, olha, faz com a frente do YZ e a traseira do DT, com aquelas aletas. E ele fez para mim o mod, fez algumas peças, eu emprestei dinheiro do meu pai para poder comprar as primeiras peças, e eu ia para São Paulo, eu estou em Mogi das Cruzes, que é 1 hora de São Paulo. Eu ia de trem para São Paulo para vender paralamas, e vendi 10, voltava, fabricava mais 15, vendia os 15, e foi assim que eu comprei a minha primeira moto com 18 anos praticamente, foi uma DT de consórcio. Na semana seguinte eu já pelei ela e já comecei a fazer corrida de motocross, moto de enduro, e a paixão começou aí. Eu estava indo
para o lugar que a gente chama de Santa Tecla, né? Ainda é hoje, tem um lugar assim, um núcleo de moto off-road. E a moto também deu um problema ali no meio do caminho, mas eu estava bem onde eles passavam, né? Nisso eles pararam, não, assim, menos de 30 segundos eu já estava a moto em cima do massaveiro, empilhada em outra coisa. Não, nós vamos te ajudar, não sei o quê, e foi, né? E viraram assim meus melhores amigos, me ajudaram, a moto funcionou, né? E começamos a andar, e eles me abraçaram assim, e aquilo foi, né? Daí eu comecei a viajar, né? E comecei para a Argentina pela proximidade, pela disponibilidade, assim. Daí todo ano eu fazia uma viagem, sempre no final de ano, né? Normalmente ficava 25, 30 dias fora. E daí depois começou a querer viajar mais de uma vez por ano, e daí com essa coisa de tu começar a viajar, os teus amigos olham, mas tu vai para lá, é tranquilo, e daí tu começa a convidar, né? Tá, vamos junto, a gente começa a organizar, planejar, vai junto, e nisso até hoje eu tenho, né, vários amigos distintos, assim, que se programam para viajar e acabam querendo viajar comigo, né? Hoje, em função da ruta de trabalho, tu não tem tanta disponibilidade, mas eu tenho ali 2, 3 turmas que a gente viaja todo ano, né? Se organiza e viaja, se programa as férias deles. Para mim é mais fácil sair, né? E a gente sempre viaja, não falha um ano, assim. E a moto veio muito disso, né? De agregar esse sentimento que, quando a gente começou a pensar no circuito lá, conversar, isso a gente divide muito, né? De ter um negócio que agrega, sabe? Que traz as pessoas para dentro dele nesse espírito. A gente dá troféu, a gente tem um ranking, mas o principal é estar todo mundo junto, unido, se divertindo e fomentando o motorismo, o passeio e esse espírito que a moto tem muito em mim, assim, né? Sim. De trazer as pessoas, de levar elas a viajar, né? Que é o que me move, assim, né? Eu comento até que o mototurismo, ou andar em off, como a gente fala mais popularmente assim, né? Ele cria um filtro, né? Ele é um filtro, né? Essa pessoa que chega para fazer esse tipo de atividade, né? Ele é uma pessoa um pouco mais complacente com as coisas, tem uma calma diferente, tem uma vontade de usar a moto para ter um objetivo de conhecer o lugar, ou conhecer a pessoa, ou conhecer uma atração turística, né? Eu acho que quando você viaja de moto, e isso está nos meus livros, você passa ao lado do mar, você vai sentir a brisa e o cheiro da maresia, você passa num bosque de pinheiros, você vai sentir o perfume do pinho, passa ao lado de vai sentir o cheiro de bosta. Você faz parte da paisagem. Você está ali, você está vivo, você está sentindo isso. E na moto, a moto é muito parecida com o veleiro, né? O mais importante é percorrer e não chegar, né? Num automóvel, as pessoas querem o quanto antes chegar. Há muitos anos eu tive um veleiro em Ubatuba, em São Paulo, e meus amigos tinham lanchas. E quando nós combinávamos de fazer um churrasco na Ilha Anchieta, por exemplo, que fica ali um pouco fora de Ubatuba, eu saía 2 horas antes. E eles riam de mim. Diziam, olha só, ele vai ter que sair 2 horas antes para chegar no mesmo churrasco. E eles passavam por mim, a toda, com a lancha, tirando maior sarro da minha cara, quando eu ia tranquilo, no silêncio, com música no bar, velejando. Só que eles nunca entenderiam que o importante num veleiro e o importante na bicicleta é o percurso. Chegar não importa. Hoje em dia, lamentavelmente, as pessoas querem marcar cruzinha nos lugares em que chegam, né, para que todo mundo veja. E eu me lembro do Cícero Lima, quando eu ia escrever a primeira matéria para eles, e disse, por favor, Ricardo, nas fotos, não me mande fotos de nome de localidade na beira da estrada. Entendeu? O Cícero já há 30 anos sabia do que dizia, do que falava. Que no meu aniversário, dia 12 de março de 2019, um casal de amigos viajantes, o Melo, que era brasileiro, e a Heidi, que é norte-americana, eles me fizeram um convite, falaram, Toco, como eles viajam o mundo todo, eles estavam lá no Quirguistão, e falaram assim, Toco, vem para o Quirguistão,
cara, puta país legal, vem aqui tomar leite de égua, que é um drink tradicional deles. Cara, naquele momento eu já comecei a tremer, e aí quando eu começo, aí abri o mapa, eu fiz exatamente, eu tinha essa mesma dúvida que você, eu falei, onde está o Quirguistão, cara? Quando eu abri o mapa, eu falei, cara, no meio da Mongólia, entre a Rússia, Cazaquistão, a China. Aí eu olhei o mapa e falei, cara, e aí quando eu abro o mapa, cara, alguma coisa vai sair. Eu olhei e falei, quer saber, eu vou para lá, naquele dia, 12 de março, eu resolvi, eu vou para lá e quer saber, eu vou de moto, cara. Exatamente, é a veia documentarista, né? E como eu tinha passado pela 3 meses pela Rússia, em guerra, quando eu cheguei ali na Hungria, e eu tinha a possibilidade de já ir para a Europa e África ou entrar na Ucrânia. E eu falei, cara, quer saber, eu vou para a Ucrânia, vou tentar entrar e contar a história do que está acontecendo lá. E foi bem bacana, as coisas foram acontecendo, eu consegui entrar no país e acabei ficando 2 meses, cara, conhecendo, né, eu fui para Kiev, né, puta dificuldade, né, os mísseis, a Rússia bombardeando, matando gente inocente, e aí eu falei assim, quer saber, eu vou contar a história através dos ucranianos e dos brasileiros que vivem aqui, o que eles estão passando. E aí foi isso, era a pessoa contando a história dela, né, mas isso veio dessa veia, como você falou, veio da veia documentarista. Cara, eu acho que para mim, em primeiro lugar, está a Mauritânia, né? Foi um lugar que eu fiquei muitos anos, acho que eu praticamente atravessei 2.500 quilômetros a pé daquele país, né? Se juntar tudo que eu já fiquei lá foi 1 ano. Então o Saara, o deserto é um lugar que me fascina e a Mauritânia ainda é um lugar que ele cara, eu falava que eu passava por momentos bíblicos ali, né? O que aconteceu há 2.000 anos atrás acontece lá agora ainda, né? Um país que não tem um turismo, né? Agora começou o turismo, mas há 20 anos não existia, né? Então a Mauritânia é o primeiro país, um país que ficou no meu coração é o Timor-Leste, que país, né? Que povo maravilhoso, uma história de resistência, 20 anos lutando pela restauração da independência deles contra o exército da Indonésia, né? Que foram aniquilados 200 mil timorenses de uma população de 600 mil. Então, para mim, o Timor é maravilhoso, né? Uma pequena ilha com praias maravilhosas e um povo, né? Que fala um pouco de português e o Tetum, e super um povo que me deixou, né? Por 2 anos eu fiquei maravilhado com os timorenses. Então, o Timor e os outros, e o terceiro que você me fala são 2 países, a Mongólia e o Quirguistão. Cara, são 2 países que também eu fiquei apaixonado assim por terem essa raiz nômade, né? E eles ainda mantêm as tradições nômades.